Hoje vamos falar sobre o que é o BDO, que é nosso Boletim Diário de Operações, e a forma do seu preenchimento. Aqui nós temos a visão geral do BDO e a forma que ele é dividido. Então nós temos a capa, que é para o preenchimento dos dados da frota e do operador, a tabela para o preenchimento das atividades, que é onde o operador vai relatar a atividade que ele está realizando e o tempo daquela atividade, e a legenda para o preenchimento da tabela, que é dividida entre as atividades produtivas, que é quando o equipamento está ligado, e as atividades improdutivas, que é quando o equipamento está desligado. Então, olhando parte por parte, detalhadamente, nós temos a capa, que é onde vai conter informações do operador e da frota, tais como empresa de origem, matrícula, nome, a data, e a parte do orímetro do abastecimento, que é onde o operador vai informar o orímetro inicial e o final do turno, e quando houver o abastecimento, informar o horário desse abastecimento e a quantidade de litros. A tabela para preenchimento das atividades, onde vai informar o código da atividade que ele está realizando, fazenda, os implementos que ele está utilizando, que podem ser um reboque, um tanque, e etc. E o horário de início e término dessa atividade, quando ele começou e está terminando. Temos a legenda das atividades produtivas, que é quando o equipamento está ligado, trabalhando, dividida por especialidade, no caso, transbordo, MUC, caminhão assistência, canavieiro, já separado para facilitar o preenchimento. E a legenda das atividades improdutivas, que são as paradas, que é onde vai entrar quando o veículo para por manutenção elétrica, manutenção mecânica, para refeição do motorista, troca de turno, checklist. Então, vamos para um exemplo prático de preenchimento. O primeiro campo é a empresa de contratação, de onde esse operador ou motorista é contratado. O nosso exemplo aqui, vamos utilizar um motorista da Paulo Fernando Goiás. Então, marcamos um X na empresa Paulo Fernando Goiás, informamos a matrícula desse motorista. Muita atenção, sempre informar a matrícula e não o código. O nome do motorista, a data daquele BDO, o horário da escala. O que é esse horário da escala? É o horário real da escala do operador. Por exemplo, às 7, às 15, às 23. Esse é o horário da escala, não o horário que o operador está pegando equipamento. Porque pode acontecer que o motorista pega equipamento 10 minutos antes, 10 depois devido à troca de turno. Essa parte do horário real vai entrar na tabela de baixo, que é onde vai informar as atividades. Mas nesse horário de escala, informa-se o horário da escala real. Então, nesse caso, às 7 horas, informa a frota e a atividade. Nessa atividade, o motorista vai informar o agrupamento da atividade que ele trabalha. No caso do canavieiro, a atividade dele é um canavieiro, ou que seja o prancha. No caso do transbordo, informar a frente, por exemplo, frente 3. Então, aqui no nosso exemplo, estamos trabalhando com canavieiro. Então, informamos canavieiro. Vamos informar o orímetro inicial, que eu estou abrindo esse BDO, com o decorrer do turno e conforme for trabalhando esse BDO, esse orímetro vai mudar e vamos informar o orímetro final no fechamento do turno. Então, primeira situação, iniciou o turno com a troca de turno. Vamos ver na legenda de paradas qual que é a parada dessa troca de turno. Então, vimos que é a 913. Informamos a Fazenda Italhão que o equipamento está naquele momento. No exemplo aqui, o caminhão está parado no pátio da usina. Então, vamos informar o código da usina, que é esse 9997. Aí, por padrão, quando for aqui dentro da usina, informar o talhão 1. Informar a frota dos reboques, que esse canavieiro está trabalhando. O horário de início dessa troca de turno. Por exemplo, gastou 10 minutos para a troca de turno. Então, se eu inicio às 7h10, fecho às 7h20. Próxima atividade, checklist. Então, ainda é uma atividade parada. Então, vou repetir a fazenda e talhão. Informo também os reboques. O horário de início desse checklist.
Por exemplo, gastou 5 minutos fazendo checklist, então vai das 7h20 às 7h25. Aí sim, esse motorista vai começar o transporte cana. Vai na legenda de atividades produtivas, procura-se o transporte cana. A gente viu que o transporte cana picada é o 196. Informa a fazenda e talhão de destino que ele está indo buscar essa cana, os reboques, o horário de início e o horário de término. Nesse exemplo aqui, o motorista não teve parada de 7h25 da manhã até as 11h30. Mas, por exemplo, se tivesse parado, desligado equipamentos no campo, aguardando um carregamento, ou aqui dentro do pátio da usina, aguardando uma fila de pesagem que desligou esse equipamento, aí teríamos que informar a parada. Mas aqui no exemplo, não houve uma parada e ficou trabalhando direto. Aí às 11h30 esse motorista parou para a refeição. Então fecho às 11h30, vou iniciar o código dessa refeição, que é uma atividade parada, é um 912. Está aqui dentro da usina, então 9997, talhão 1, que é o código padrão do pátio. Informa os reboques, o horário de início dessa refeição, que sempre vai ser o horário do término da minha atividade anterior, e o tempo que eu gastei para fazer essa refeição, no caso 1 hora. Então eu fecho a refeição às 12h30. Aí fez a refeição, voltou para o transporte cana. Informo novamente o código 186, que é meu transporte cana picada, a minha fazenda de destino, que é a 3048, talhão 5, informo os reboques, informo o horário de início, que é às 12h30, que é o término da atividade anterior, e o tempo que eu estou transportando cana, que é até as 14h30, sem parada. Às 14h30, tive uma parada para abastecimento. Vou lá na legenda de atividade parada, porque eu parei o veículo para fazer esse abastecimento. Vejo que é o código 905, conforme a legenda. Informo o código do pátio, que é um abastecimento interno. Informo os reboques, o horário de início desse abastecimento, 14h30, e o horário de término. Por exemplo, gastou 20 minutos, então fecha 14h50. E aqui eu encerro meu turno para passar o caminhão para o parceiro. Então, se meu abastecimento foi às 14h30, tenho que ir na parte da capa, informo o horário do meu abastecimento, informo a quantidade de litros e fecho meu orímetro. E está encerrado o turno. Então, pessoal, isso é o que tinha para ser passado sobre o BDO. Um exemplo prático. Não quer dizer que sempre vai ser nessa sequência. Pode ser que tenha uma manutenção mecânica no meio do turno ou alguma outra coisa. Vai variar conforme a parada.